a nova Lei de Licitações, a 14.133, chegou para mudar bastante a forma como o governo compra, sabe? O lema agora é tudo digital. E nesta análise a gente vai exatamente desvendar as principais etapas do pregão eletrônico, com foco especial na comunicação, nos prazos e em como é que funciona, na prática, a sessão de disputa online. Bom, então vamos lá. Esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai passar por cada uma dessas fases do processo. A ideia é entender como tudo se encaixa, desde a hora que o edital é lançado até os desafios que esse novo sistema digital trouxe. Para começar, vamos alinhar os conceitos, né? O que é exatamente o pregão eletrônico e como que a nova lei fez do meio digital a grande regra do jogo, sempre com o objetivo de ter mais agilidade e, claro, muito mais transparência nas compras públicas. Então, o ponto central é esse. A nova lei basicamente diz que o padrão agora é o virtual. O processo em papel virou a exceção da exceção. A regra agora é agilidade, é ter tudo registrado digitalmente, do começo ao fim. Seguindo em frente, agora a gente fala do documento que é o pontapé inicial de tudo, o edital. E, talvez mais importante ainda, vamos ver como a nova lei mudou a forma de contar os prazos. É um detalhe, mas que na prática faz toda a diferença. É importante pensar no PNCP como a fonte oficial de informação. É o lugar único, centralizado, onde estão todos os documentos e cronogramas. É ali que a disputa de fato começa, porque é onde as regras do jogo são publicadas para todo mundo ver. E aqui está uma mudança que parece simples, mas que resolveu uma dor de cabeça antiga. Antes, essa contagem de prazos era uma confusão. Agora, a regra é clara. O documento é disponibilizado, mas a publicação oficial, que é o nosso dia zero, só conta no próximo dia útil. E a contagem do prazo para valer só começa no dia útil seguinte a esse. Isso traz uma segurança jurídica enorme para todo mundo. Bom, agora a gente entra na parte onde a coisa esquenta, a competição em si. Vamos dar uma olhada em como funciona essa sessão de lances em tempo real e no papel importantíssimo da comunicação entre o pregoeiro e as empresas. E essa imagem mostra perfeitamente como essa sala de disputa virtual é um ambiente super dinâmico. As empresas ficam de olho no cronômetro, acompanham o preço dos concorrentes e vão mandando seus lances para tentar levar o contrato. É pura estratégia em tempo real. A comunicação aqui é chave, mas ela tem regras bem rígidas. E a principal é o anonimato. Ninguém pode se identificar no chat. Isso para garantir que a disputa seja só no preço, sem nenhum tipo de influência. E, claro, tudo que é dito ali fica registrado, vira documento oficial. Ok, a disputa de lances acabou. E agora? Agora a gente vai entender a lógica para escolher o vencedor, que acontece em duas etapas. Primeiro, a análise da melhor proposta e só depois a checagem dos documentos de quem ganhou. Essa inversão de fases é, sem dúvida, uma das maiores sacadas da nova lei. Pensa só, antes, a administração pública tinha que analisar pilhas e pilhas de documentos de todo mundo que participava. Agora não. Primeiro se vê quem tem o melhor preço e só então se analisa a documentação daquela empresa. O processo ficou muito mais rápido. E depois de toda aquela adrenalina da disputa, o pregoeiro vai lá no sistema e formaliza. Ok, essa é a proposta vencedora. Esse clique encerra a competição de preços e dá início à próxima fase, que é a de habilitação, ou seja, a checagem dos documentos do vencedor. Mas e se alguma empresa achar que teve algo errado no processo? Aí entra a fase de recurso. É um momento super importante para garantir que tudo foi feito da forma correta e que a licitação foi justa. Olha só o peso da comunicação. Essa decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais é muito clara. Se o pregoeiro suspende a sessão e depois a retoma sem avisar todo mundo direitinho, isso pode anular o processo inteiro, porque tira da empresa o direito de recorrer. E nesse caso real, a falha foi exatamente essa. O pregoeiro retomou a sessão sem avisar. Quando um dos participantes perguntou sobre o retorno, o prazo para ele entrar com recurso já estava acabando. A Justiça, claro, entendeu que isso feria o direito de defesa do licitante e o resultado foi um só: anulação da licitação. Agora, não tudo são flores. A lei busca mais eficiência, mas um relatório bem recente do Tribunal de Contas da União, o TCU, acendeu um sinal de alerta para alguns riscos bem importantes que apareceram com essa digitalização toda. E o número é de impressionar. Segundo o TCU, 8 em cada 10 licitações feitas por estados e municípios não usam as plataformas públicas oficiais. Elas acontecem em sistemas privados.
E o principal risco que o tribunal apontou tem a ver com dinheiro, mais especificamente com a forma como essas plataformas privadas são pagas, uma forma que, muitas vezes, esconde os verdadeiros custos e acaba atrapalhando a transparência. O relatório do TCU bota o dedo na ferida. O que acontece é que os custos dessas plataformas são pagos pelos fornecedores, que obviamente embutem esse valor no preço final. Ou seja, na prática, é o governo que paga essa conta, só que de forma indireta, sem nenhum controle ou transparência sobre esses valores. Resumindo, a grande questão é: o sistema ficou eletrônico, sim, mas essa falta de regulamentação e de fiscalização sobre as plataformas privadas que dominam o mercado acaba criando novos riscos. Riscos para a competição, para a transparência e, no final do dia, para o bom uso do nosso dinheiro. E a gente termina com essa reflexão. A digitalização trouxe avanços enormes, não há dúvida. Mas a jornada para um sistema de compras públicas que seja de fato transparente e eficiente, bom, essa jornada ainda tem desafios bem importantes pela frente.